Todos os dias, 1,5 milhão de crianças e jovens portugueses estão na escola com 146 mil professores. Mas não agora. Agora estão em casa. Olá, seja bem-vindo a O País que se Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para falarmos do país que estamos a salvar no tempo de pandemia, mas sobretudo do país que estamos a preparar para o futuro. Todos os dias, às 7 horas, encontramos-nos aqui em direto ou em gravações que podem ser vistas mais tarde, para falar sempre sobre um tema. Hoje, para falar de educação, do ensino básico e secundário. E a nossa convidada de hoje é Neusa Pedro. Neusa Pedro tem 38 anos, é professora de Educação, de Tecnologias Digitais e de e-learning e é uma grande especialista em ensino à distância e em Escola do Futuro. Olá, Neusa Pedro, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Olá, Pedro, muito boa tarde. Eu agradeço o convite, sem sombra de dúvida. Nós estamos numa semana em que esperamos algumas decisões do Ministério da Educação para temas muito importantes como o regresso às escolas. Isso ainda não sabemos, mas há coisas que já sabemos e sobre as quais vale a pena conversarmos. Uma delas é a transferência que estamos a assistir do ensino presencial para o ensino à distância. Que impacto é que isto tem no caso específico de Portugal? O impacto é imenso, não só no contexto português, mas no contexto mundial. Neste momento os números são imensos, temos na ordem de 1.500 milhões de crianças a trabalhar à distância, e isto sem dúvida que não teve precedente histórico que o acompanhasse, mas no contexto português isto é particularmente sensível porque nós não temos, enquanto país, tradição no ensino à distância. Do ponto de vista legislativo ele existe, está documentado, mas surge como uma alternativa ao ensino presencial e é especificamente definido como direcionado a crianças e jovens que, por razões comprovadas, não podem frequentar o ensino presencial. Estamos a falar de crianças e jovens de famílias itinerantes, de atletas de alta competição, portanto, especificamente casos circunscritos que, em termos percentuais, são muitíssimo reduzidos. E, de repente, a Covid-19 traz-nos a uma realidade completamente nova. Temos, como bem indicou, 1,5 milhão de crianças a trabalhar à distância, a totalidade dos professores neste regime e, consequentemente, as nossas escolas fechadas, o que muda radicalmente o dia-a-dia das nossas famílias. E pode levar não apenas a um período temporário, mas a um período de transição, ou seja, esta reclusão forçada vai acelerar a digitalização da escola? Eu espero que sim. Nós todos temos que criar este momento com um olhar positivo e tentar tirar dele o melhor que conseguirmos. E passar para ambiente online aquilo que são as práticas docentes, aquilo que são as atividades de aprendizagem dos nossos alunos, sem dúvida que exige, do ponto de vista de competências digitais, um crescimento intenso, tanto da parte dos primeiros como dos segundos. Mas a verdade é que ambos vivem sobre um ambiente de particular tensão. Não estão a desenvolver competências digitais naquilo que seria o desejável ambiente pacífico de trabalho intenso, mas orientado para aquilo que são práticas normais. Nós estamos a viver uma situação de grande exceção. E o que é que tem sido pedido ao sistema educativo? O que tem sido pedido é que realmente tanto professores como alunos, de repente, ou num repente, sejam capazes de trabalhar à distância. E é normal que neste processo se viva processos completamente pouco refletidos, para não dizer irrefletidos, de transposição daquilo que são as práticas tradicionais de ensino para ambiente online. Portanto, não houve propriamente uma transição, uma refletida transição das práticas, o que se viu foi transpor para o ensino à distância o que estava a ser estabelecido no ensino presencial. Isto significa que muitos dos professores e muitos dos alunos o que têm vivido são os seus horários, os seus dias a dias normais naquilo que é o ensino presencial, no ensino online. Às 8h15, uma aula de português. Às 10 horas, uma aula de inglês. E tudo isto com um intenso trabalho acrescido no que diz respeito a exercícios e a trabalhos que, em certa medida, podem ter intensificado. E acredito que certamente o terá feito aquilo que é a carga de trabalho do professor e a carga de trabalho do aluno. Portanto, então, como fazer essa transição? Essa transição tem um fator muito positivo, do meu ponto de vista.
um primeiro fator é este sentido de normalidade que se consegue trazer para as crianças e para os jovens, porque normalmente o dia-a-dia deles era assim organizado. E, portanto, em certa medida, se transpomos para o online diretamente aquilo que era o presencial, essa procura de normalidade é trazida. Mas o que é que era importante fazer? O que era importante fazer era realmente ganhar consciência de que aprender e ensinar online muda em dois vetores fundamentais do processo educativo, que é o seu tempo e o seu espaço. Ensinar e aprender online tem uma carga associada à distância que se reflete muitas vezes numa forma completamente distinta de medir o tempo de trabalho. É mais oneroso trabalhar online, é mais custoso do ponto de vista cognitivo e, consequentemente, exige que todo o processo pedagógico seja repensado para que se consiga fazer com qualidade aquilo que de outra forma se conseguiria fazer no presencial, mas que, como o tempo não nos permitiu essa reflexão, o que se tem vivido é efetivamente um movimento de colocar em ambiente online aquilo que seriam as práticas da vivência presencial da sala de aula. Ora, isto tem levado a que, em certa medida, tanto professores como alunos se sintam imensamente pressionados por uma carga de trabalho que não estariam à espera de ter que lidar com num momento particularmente frágil, não é? Em que todos estão em casa, em que as famílias estão a tentar também organizar numa dinâmica completamente distinta das que estavam habituadas e, por consequência, o que tem sentido em coletivo por parte de alunos e professores é realmente uma densificação do trabalho e uma sobrecarga do tempo que é requerido para as atividades letivas. Quase que todos os professores levaram, em certa medida, esta sua missão um pouco além daquilo que seria esperado e investiram em criar com o aluno este sentido de proximidade e de continuidade dos trabalhos e, por consequência, algum excesso nas solicitações que os nossos alunos têm sido alvo. E quais são as vantagens e as desvantagens do ensino à distância? Eu acho que é importante fazermos aqui um ponto de situação em relação ao conceito. Portanto, em primeiro lugar, o ensino à distância tem uma história, tem uma evolução do ponto de vista da sua ascensão científica e das suas práticas no contexto internacional e que não se formos fiéis ao termo, não é exatamente aquilo que neste momento se está a viver. A comunidade científica, em certa medida, já tentou apelidar aquilo que se está a viver agora, referindo-se ao termo Emergency Remote Teaching, que seria uma tradução literal para ensino remoto de emergência. Eu digo uma tradução literal porque realmente, se me permitido, eu não diria que estamos a falar de ensino remoto, porque a ideia de remoto não só está ligada ao conceito tecnológico de remoto, como também tem no contexto português esta conotação de antigo e de longínquo, que pode não ser muito bem-vinda. Mas se assim for, entendamos então o ensino não presencial de emergência, não é exatamente ensino à distância. E, portanto, o que nós acabamos por verificar é que se usou um conceito, porque era o que se tinha ao dispor, não se incluía estas novas terminologias até então, e, portanto, aquilo que se tem usado pode não ser exatamente aquilo que se desejaria que se tivesse a usar. Porque o ensino à distância tem por detrás uma forte preocupação com a preparação, com a análise dos conteúdos a serem trabalhados, as características do aprendente, a tecnologia que vai ser utilizada, e, portanto, tem todo um trabalho de preparação, de design, de desenvolvimento, que não é aquilo que nós estamos a viver. E, portanto, esta falta de preparação e esta resposta a uma emergência social não são coadunantes com esta ideia de que o ensino à distância envolve um movimento de preparação intenso e de garantia de que realmente, quando se traz ao aprendente a experiência educativa à distância, ela está particularmente bem desenhada para ser vivida com sucesso. Ou seja, ensino à distância não significa acabar com as escolas, com os edifícios, com as salas de aula presenciais. Não, de todo. São dois sistemas educativos que sempre viveram em conjunto, o ensino presencial e o ensino à distância, e que neste momento o que nós vimos é que eles não coexistem, pelo contrário. O ensino à distância surgiu para tentar compensar a necessidade iminente de encerrar as escolas. E criou, em certa medida, aqui um vazio. Este vazio
que não vamos conseguir de forma plena, e não no sentido imediato de criar uma resposta para o efeito, conseguir compensar com o ensino à distância. Mas, por exemplo, a questão da avaliação, desculpa interrompê-la, a questão da avaliação, que questões é que levanta no ensino à distância? Inúmeras, não é? Se pensarmos muito bem que a educação, no que diz respeito ao processo de ensino e de aprendizagem, até é passível de se entender como transferível para o ambiente online, com alguma permissividade por parte da sociedade. O mesmo não será verdade dizer no que diz respeito à avaliação. A avaliação é sempre aquele ponto do sistema educativo que dificilmente se quer tocar. Mas nesse sentido, o que eu gostava de assinalar é que aquele momento que estamos a viver agora, este momento que estamos a viver agora, que nos traz muitíssimos desafios, traz-nos também bastantes oportunidades. E uma das oportunidades pode ser exatamente entender que, por este conjunto de particularidades que o momento histórico nos traz, podemos entender que realmente a escola se deve e se pode centrar num sentido de avaliação que é aquele que desejaríamos que realmente existisse, que é uma avaliação mais centrada no progresso e no desenvolvimento de competências de cada aluno, do momento em que ele está para o momento em que nós queremos que ele vá, portanto, o percurso que ele tem que fazer para estabelecer progresso, para aumentar a sua performance, e não tanto orientar a avaliação para aquilo que é a seriação, a estruturação de classificações, a comparação entre alunos, portanto, deixar esta função classificativa e seriativa ou seletiva do próprio processo avaliativo e orientá-lo mais para pensar exatamente como é que nós podemos trabalhar com o aluno num sentido de levá-lo a progredir no seu próprio percurso. É óbvio já vamos aprofundar esse tema. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta que neste momento está em cima da mesa, que é a telescola. A telescola é um bom meio? Portugal tem uma tradição de telescola e quando falamos no conceito é provável que se recorde aquilo que foi feito no contexto dos anos 60 e 70, que procurou, sobretudo, criar aqui um sistema que facilitasse a conclusão de estudos, um conjunto de população que de outra forma não tinha acesso à educação. Portanto, a telescola pode ser trazida como uma solução para um problema, mas acredito que quando se fala em telescola hoje não devemos estar a falar na mesma telescola dos anos 60 ou dos anos 70, ou pelo menos assim espero. Obviamente que se pode pensar numa outra solução para a telescola, mas ainda assim eu acredito que ela é trazida agora como solução, ou possível solução, para o facto de sabermos, e estar mais do que definido, que mais de 5% dos agregados familiares ainda não têm acesso a serviços de internet. Se a este número somarmos ainda o número de crianças e jovens que em casa não têm acesso a um computador para uso próprio, portanto não é só pela família, mas para uso próprio, este número aumentará. Estamos a falar em números que podem ser superiores a 50 mil alunos. Ora, quando esta realidade existe ainda, a questão é que se pretende ou procura encontrar soluções que respondam a estas crianças e a estes jovens, sabendo que a educação é um direito de todos e que não pode haver uma criança sequer que não tem acesso à mesma. Mas a questão da telescola como solução tem, eu diria, um conjunto de falsas premissas. A primeira é que realmente com a telescola vamos conseguir chegar a todos, garantindo esta ideia de que quando dizemos todos, estamos a falar em todas as crianças que temos no nosso sistema educativo, independentemente das suas necessidades educativas, independentemente da língua que fala, independentemente de algum tipo de necessidade particular que tenha, e, consequentemente, esta telescola terá que surgir com um conjunto de elementos de garantia que são difíceis de calcular em absoluto. Uma segunda questão é garantir que esta telescola, ainda assim, consegue suplantar as dificuldades que estas crianças sem acesso à internet, estas crianças sem acesso a computador realmente têm. Porque, na verdade dos factos, continuarão em desvantagem todas as crianças que, tendo acesso à telescola, continuarão sem ter acesso àquilo que hoje em dia é fundamental, que é o acesso à internet e a um equipamento de produtividade. Não estou a falar de tablets nem de telemóveis, estou a falar de um equipamento que realmente possa garantir a produtividade das crianças e dos jovens. E hoje em dia é fundamental, tal como o manual escolar. Se olharmos em termos históricos, diríamos que se em determinadas décadas o manual escolar era fundamental garantir às crianças e jovens, hoje estamos a falar deste tipo de serviço de conectividade e deste tipo de equipamento.
Nós fizemos uma transição no ensino, um ensino baseado no currículo para um ensino baseado em competências, em que se sobreleva, enfim, o perfil do aluno à saída do ensino obrigatório. Como é que isto se consegue fazer no ensino não presencial? É verdade, aquilo que refere é particularmente importante lembrar. Em primeiro lugar, neste momento que estamos a viver, eu acho que não podemos sacrificar todo o caminho que se tem feito em prol do estabelecimento de práticas orientadas ao desenvolvimento de competências que o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória defende, só pelo facto de estarmos a trabalhar à distância. Não é essa a razão e, consequentemente, não pode ser essa a justificação para voltarmos a ter um sentido de escola orientado a práticas transmissivas e não um sentido de escola orientado exatamente ao desenvolvimento de competências. E se estivermos a trabalhar competências como aquelas que o perfil preconiza no domínio da criatividade e pensamento crítico, não há porquê não propor aos alunos que online desenvolvam produtos, realizem projetos, respondam a desafios, criem eles próprios produtos multimédia, onde o seu pensamento crítico e onde a sua criatividade seja colocada em evidência. Não é por ser à distância que esta questão não se coloca. Ou mesmo as competências de comunicação, de colaboração e de relacionamento interpessoal. Online podemos trabalhar colaborativamente, a pares, em grande grupo, ou podemos gerir a informação, podemos trabalhar todas as competências de relacionamento interpessoal. Aliás, eu entendo que é altamente vantajoso, porque hoje em dia nós temos que saber comunicar e temos que saber interagir em múltiplas plataformas. Uma delas é, sem dúvida, esta plataforma onde hoje em dia comunicamos e que exige competências particulares. Sabemos que é importante saber comunicar através de e-mail, como é importante saber comunicar através de webconferência, exige competências diferentes e essa diferença precisa de ser cada vez mais dominada, precocemente, pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Há outra questão que tem a ver com o facto de as escolas não serem apenas sítios que facilitam a aprendizagem, como diz a Unesco, são também locais de suporte psicossocial às crianças. Mas isso é facilmente compreensível no ensino presencial, mas é mais difícil de perceber, imagino eu, quando se trata de ensino à distância, ou não? É importante assinalar realmente essa particularidade no que foram as orientações da Unesco. Portanto, por um lado, lembrar que as escolas devem ser facilitadoras da aprendizagem, mas ao mesmo tempo não deixar esquecer que há preocupações de ordem psicossocial que têm que ser asseguradas também. E essas questões precisam, hoje em dia, de ser mais assinaladas quando o momento em que nós estamos a viver é um momento para o qual nós não temos referente. Se nós, adultos, não temos referente, as nossas crianças e jovens também não. E, portanto, a escola sempre foi para elas um alicerce das suas rotinas, do seu dia-a-dia, aquilo que lhes dá um certo sentido de normalidade. A ausência delas pode ser garantidamente um motor de ansiedades, de desorganização, de dificuldades em gerir o próprio dia-a-dia. E, portanto, eu acho que a escola tem que atuar nestas duas dimensões. Uma, claro que sim, a questão do currículo, a questão do desenvolvimento das competências que se pretende desenvolver, e isso é fundamental, mas não esquecer que os alunos precisam de continuar ligados uns aos outros, precisam de continuar a sentir-se inteiros enquanto indivíduos, e isso é fundamental ter para eles acesso aos seus colegas, acesso aos seus professores, acesso aos seus sentidos daquilo que é a escola, num sentido amplo. E isso precisa de ser feito online e pode ser feito online. Muitos dos professores têm efetivamente preocupado em trazer para o seu dia-a-dia, para o das suas crianças, estas duas dimensões. A aprendizagem, mas também a convivencialidade, o espaço para estar com os alunos e com cada um dos seus professores, mas também dos alunos entre si. E é importante que se dedique tempo deste trabalho que as escolas têm feito à distância nesta dimensão. Não só professores, porque a escola tem outro conjunto de profissionais que importa também chamar à participação neste processo, nomeadamente as equipas dos serviços de psicologia e orientação das escolas, que podem e devem tomar partido nesta dimensão. Não esquecendo também que hoje em dia nós temos nas escolas todas as crianças. Nós mudámos recentemente a lei, definimos um novo conceito de escola inclusiva, construímos equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e, portanto, temos todas as crianças, com todas as particularidades que podem ter, com as suas potencialidades e as suas necessidades,
a viver dentro da escola. E a escola tem que se mover para responder a todas elas. Uma pergunta específica sobre o momento que estamos a viver. Como é que poderão ser os próximos meses do seguinte ponto de vista? Porque há coisas que não sabemos, mas do seguinte ponto de vista. Há tempo de aulas que foi perdido, não é? E foi substituído, como disse, em soluções de emergência, portanto, de uma maneira que não estávamos nem professores nem alunos preparados. Vai ser necessário recuperar o tempo perdido quando as escolas voltarem à normalidade? Eu acho que é importante primeiro voltar a criar nas escolas um sentido de normalidade. Houve aqui um abalo gigante, não é? E quando voltar a criar hábitos de viver em sala de aula e de estar uns com os outros, sem que efetivamente esta vivência do Covid esteja presente, ainda vai demorar algum tempo. Nós não sabemos o que vai ser, não temos a menor noção. Mas há um sentido de recuperação que tem que ser feito, sem dúvida, não tanto porque estamos a trabalhar à distância, mas sobretudo porque não estávamos organizados para trabalhar à distância. E, portanto, tivemos que fazer acontecer, ao mesmo tempo estávamos a aprender a fazer acontecer. Quando eu digo fizemos, estou a falar de crianças e jovens e de professores. E, portanto, houve aqui um processo um pouco atabalhoado de tentar fazer acontecer algo que nós não sabíamos muito bem como faríamos. E, portanto, é normal que, quando voltarmos a estar juntos, vamos precisar novamente, primeiro de tudo, vamos ter que matar saudades uns dos outros, sem sombra de dúvida. E matar saudades do nosso tempo em conjunto. E depois, sim, pensar que houve alguns elementos do currículo que não foram tão bem trabalhados, algumas ambições que tiveram que ser deixadas para trás, mas sem sombra de dúvida que eu acho que era importante olhar para aquilo que vier a ser com essa preocupação, que é, vamos voltar a construir normalidade para as nossas crianças e jovens e para os nossos professores. E como é que se transforma, uma vez que defende que este período também deve ser usado para acelerar mudanças, o sistema educativo português é aberto à mudança? Vai estar disponível para manter depois essa mudança e acelerá-la? Eu acho que vou ter que responder com alguma dualidade na resposta. Então, se por um lado, a verdade é que os sistemas educativos não tendem propriamente para a mudança, não é? Eles são quase que o reservatório, o reduto de uma cultura e de um acumular de práticas que a sociedade tende a preservar. Nós vimos que múltiplos sistemas mudam com movimentos como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial e, portanto, espera que deles depois renasça qualquer coisa. A escola normalmente tende a ficar um bocadinho reservada sobre si e pouco permeável à mudança. E, portanto, eu espero que não aconteça isto neste momento, que realmente aqui se crie oportunidade de mudança. E, portanto, respondo por esta via, mas gostava de assinalar uma outra questão, que é a oportunidade que me é dada, enquanto investigadora, de fazer parte de projetos europeus, faz-me e fez-me, e fará, acredito eu, a ganhar noção de que, em Portugal, o nosso sistema educativo é particularmente inovador se o compararmos com aquilo que são as práticas noutros países europeus. E os professores portugueses destacam-se sempre de forma muitíssimo positiva comparativamente a outras classes docentes neste momento panorama, portanto, no panorama europeu. Mas os próprios professores, desculpa interrompê-lo, os próprios professores também têm que ser preparados para essa mudança de futuro de ensino digital. Como é que se preparam, quer as escolas, quer os professores? Neste momento, os professores prepararam-se fazendo, não houve propriamente garantia de preparação. Mas eu acho que temos de distinguir aqui dois vetores e trabalhar em cada um deles. Um no que diz respeito à formação inicial, ou seja, os futuros professores. Como é que nós garantimos nas universidades que os professores que chegam ao sistema educativo estão completamente preparados para trabalhar em função daquilo que será a sociedade que há de vir, não é? Portanto, eles estão a preparar os jovens para uma sociedade que há de vir e, portanto, eles têm que estar preparados para essas imprevisibilidades. E há necessidade, obviamente, de intensificar a presença da dimensão digital no que diz respeito à formação inicial de professores. Uma outra dimensão é a formação contínua de professores. E essa tem havido momentos onde, de forma mais atenta, se tem olhado para as competências digitais dos professores. Eu acredito que, novamente, essas questões vão ser colocadas em cima da mesa, porque não vamos querer, em qualquer outro momento que venha a viver seguidamente, olhar para a classe docente e ver nela alguma fragilidade no que diz respeito à capacidade para tirar partido das plataformas e das soluções que hoje em dia temos em formato digital e em formato online,
porque efetivamente não traz vantagem para nenhum dos atores educativos. Ainda assim, o que eu acho é que Portugal tem alguma assimetria no que diz respeito às competências digitais dos seus professores. Portanto, nós temos um grupo de professores imensamente capaz, com imensos projetos internacionais onde são chamados a participar, com grande notoriedade no que diz respeito ao uso deste tipo de soluções para suporte ao ensino e aprendizagem, e depois temos um outro grupo de professores para quem todos estes ambientes são um total desconhecimento. Ora, esta realidade neste momento, o que o Covid trouxe foi chamar a todos estes professores, os imensamente preparados e os de todo nada preparados, realmente tenham que trabalhar em plataformas online. E, dizia há pouco que talvez 50 mil alunos não, estão excluídos por falta de meios digitais, por falta de ferramentas específicas de ensino à distância. O que é que tem que se fazer, como é que se pode agir para mitigar essas diferenças e portanto, para não criar novas desigualdades? Eu acho que esse número é capaz ainda de ser um pouquinho maior. Portanto, aqueles era o número de alunos que não tinha acesso à internet em casa. Se somarmos a esse o facto de haver alunos que não têm acesso a um equipamento de produtividade, esse número irá aumentar, porque muitas vezes as casas têm computadores, mas esses computadores estão a ser usados pelos pais que estão em teletrabalho e, portanto, os alunos não têm acesso a esse equipamento, ou então vão ter que arranjar forma de ter acesso. Portanto, realmente, essa situação precisa de ser mitigada. Nós tivemos, em momentos anteriores, soluções a nível nacional que procurou dar acesso a todos os alunos do ensino básico e secundário a um equipamento pessoal para trabalhar. Foram décadas anteriores, portanto, certamente que esses equipamentos já não estão no seu pleno exercício de funções, mas essa preocupação já houve. Eu acho que era importante voltar a garantir acesso a esses equipamentos e realmente acesso à internet, porque, como assinalei há pouco, hoje em dia é tão fundamental como, se entendermos assim, passível de se considerar também, um manual escolar. Ter acesso à internet é ter acesso a um conjunto de recursos digitais, é ter acesso a um conjunto de meios de apoio à aprendizagem que, garantidamente, quem não tem acesso a ela encontra-se em situação deficitária, sem a menor sombra de dúvida. E, portanto, ou seja, estamos a falar das funções do Estado, não é? Aliás, vale a pena recordar que neste momento, sendo o momento que é, mas neste momento os professores estão a usar os seus próprios computadores, não é? A sua própria tecnologia. Sim, portanto, neste momento o sistema educativo português está a ser suportado pelos equipamentos pessoais dos próprios professores. Há um assunto que tem estudado muito que tem a ver com as salas de aula, a sala de aula do futuro. Consegue descrever-nos a sala de aula do futuro? O conceito não é assim tão futurista como tudo isso, porque ele já tem alguns anos, mas importa falar sobre ele exatamente para tirar as lições aprendidas do processo. A preocupação em constituir uma sala de aula do futuro surgiu aproximadamente em 2012, no contexto da European School Net, uma rede europeia que agrega vários ministérios da educação, e Portugal foi pioneiro nesse projeto, exatamente porque o modelo de sala de aula que foi criado na European School Net foi trazido para Portugal de forma muitíssimo rápida e expandiu em termos numéricos de forma incomparável a outros países europeus. Portanto, Portugal neste momento tem nas suas escolas básicas e secundárias, nas suas escolas públicas, importa notar, um conjunto de salas de aula do futuro, se entendermos que o conceito pode ser usado assim, que realmente nos permite aprender muito com elas. Há alguns pontos fundamentais na mesma que seria importante notar. A primeira é esta necessidade de redesenhar os espaços. As salas de aula convencionais não são propriamente os espaços mais atrativos para a realidade atual. Os nossos escritórios mudaram, as nossas casas mudaram, muitas das nossas esferas sociais mudaram na sua configuração, o seu design é completamente diferente, mas a sala de aula tem mantido esta sua lógica enfileirada há tempo demais, diríamos. E, portanto, o redesign do espaço, a flexibilidade e a reconfiguração são hoje em dia fundamentais, porque é importante aprender a trabalhar em grupo, porque é importante aprender a mover-se e levar o movimento a ser promotor de níveis mais ativos de cognição, no que diz respeito ao processo de ensino de aprendizagem, ao mesmo tempo que é importante ter dentro das salas de aula outro tipo de recurso e outro tipo de ferramentas, nomeadamente as tecnológicas, portanto temos que trazer novos artefactos para dentro da sala de aula e depois é importante mudar as pedagogias ou a abordagem metodológica que se trabalha.
e, consequentemente, tem que se fazer acontecer em sala de aula experiências educativas particularmente distintas daquelas que as décadas anteriores exigiam. Depois há uma outra dimensão que também importa assinalar, e que Portugal, porque se entende um país particularmente pobre, vê-se também a educação com algum olhar, eu diria, humilde, não se tem preocupado tanto, mas importa preocupar, que é a questão da qualidade do ambiente. Estamos a falar em questões como temperatura, luminosidade, acústica, são elementos que são ambientais, mas que importa considerar, porque já se provou, já se mediu o impacto que têm na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Uma sala com conforto térmico não é a mesma coisa como uma sala fria, como aquelas que muitas vezes as nossas crianças e jovens encontram em janeiro de qualquer ano letivo. E, portanto, esta preocupação com a qualidade importa, sem sombra de dúvida, atender hoje, não como elementos superficiais ou, em certa medida, supérfluos, mas sim como elementos fundamentais e que são uma garantia de que realmente estamos a trabalhar para um futuro, e para um futuro melhor. E a sala de aula não pode ser entendida como aquele espaço onde se espera hoje um conjunto de coisas radicalmente diferente do que se esperava em décadas anteriores, mas o que lá se vive e o que lá se põe continua a ser exatamente igual àquilo que queríamos em décadas anteriores. Portanto, se a exigência é outra, há necessidade de pôr outros elementos. Neusa Pedro, numa frase, afinal, na educação, que país segue? Numa frase. É um país melhor. Garantidamente é um país melhor. E espero também que seja um país mais consciente dos professores que teve e que abraçaram esta causa e fizeram-na acontecer. É muito importante ter noção disso. E consciente também da necessidade de apetrechar tecnologicamente as escolas. Porque não é possível continuarmos a entender que há necessidade de melhorar e de promover no sistema educativo uma maior capacidade de responder às exigências que a economia hoje nos traz, e que são muito do domínio da ciência e da tecnologia, e depois não termos escolas que são tecnologicamente ricas e cientificamente dotadas. Portanto, esta exigência social precisa também de fazer acontecer dentro do sistema educativo, mas que eu vejo como garantidamente melhor do que aquilo que foi. Não é só o país que está a mudar, não é? Cada um de nós também está a aprender coisas novas com esta pandemia. É também o seu caso, ou que Neusa Pedro é que se segue? Pois essa é a pergunta provavelmente mais difícil de todas, Pedro. Simultaneamente, é uma Neusa que se entende mais contributiva, mas também mais exigente em relação ao sistema educativo que temos. Há um sentido de urgência que esta realidade nos trouxe, que é nós temos que ser ágeis e ser flexíveis, mas simultaneamente temos que não deixar passar as oportunidades para termos hoje o sistema educativo que merecemos, que as nossas crianças e os nossos jovens merecem. E, simultaneamente, é uma Neusa que tem consciência plena de que estamos hoje muito melhor do que já tivemos. Não há necessidade de assumir discursos miserabilistas. Estamos num caminho muito bem conseguido e, sem sombra de dúvida, que se continuarmos a caminhar, chegaremos a um sítio bastante mais favorável. Os últimos resultados do PISA, não é, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, coloca Portugal como um exemplo. E isso importa notar que nós somos um país com, eu diria, excessiva humildade e uma autoestima não tão bem trabalhada assim. E, portanto, seria uma Neusa mais exigente, mais contributiva e muito espantada com o número de movimentos da sociedade civil no que diz respeito à procura de soluções para apoiar as nossas crianças e jovens, neste momento em particular, quando sabemos que muitas delas não têm acesso ao essencial para poder tirar partido do ensino à distância. E, portanto, também é mais esperançosa, porque consegue ver que realmente, em situação de crise, nós conseguimos unir-nos, trabalhar proativamente e fazer acontecer o improvável. Neusa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco. Obrigada eu, Pedro. E muito obrigado a si que esteve a ver este programa e esta conversa. Nós voltamos amanhã, de novo em direto às 7 horas. Amanhã vamos falar de saúde com Pedro Pita Barros, para falarmos não apenas do momento em que estamos, mas para falar sempre do país que se segue.